poderes da administração pública. Professora, e o que danado são poderes da administração pública? Porque a gente estuda poderes da administração pública. Então, os poderes administrativos, pessoas, são inerentes a toda e qualquer atividade da administração pública. Isso quer dizer o quê? Se constitui enquanto forma, enquanto ato, enquanto organização, enquanto conjunto de formas que a administração pública irá exercer suas atividades, tá? E lembrando que a administração pública que estamos falando, não é? É tanto a União, é o Estado, é o Distrito Federal, são os municípios, sempre em observância às competências previstas na Constituição. E quais são essas competências? São as competências exclusivas, previstas no artigo 21 da Constituição. Então, vamos ter ali as nossas competências materiais, previstas no artigo 21 da Constituição. Então, por exemplo, emitir moeda, serviço postal, vamos ter ali, por exemplo, declarar guerra, declarar paz, não é? Algumas competências exclusivas da União. Regra geral, elas são o quê? Indelegáveis, tá? Então, perceber também essas competências apregoadas na nossa Constituição, por quê? Em alguns momentos, a gente vai ver o desvio de poder. E o desvio de poder pode se dar a partir do desvio da competência. Então, é quando aqui o nosso administrador público, ele comete ali um excesso de poder. Então, por exemplo, imagine só, em uma situação em que o governo do Estado do Maranhão, a administração pública do estadual, decide, portanto, emitir moeda. Então, a gente teria o quê? Um vício de competência. Então, é importante sempre dar uma olhadinha nesses artigos, o artigo 21 e também o artigo 23, que nos vai falar das demais competências materiais que diz respeito à União, Estado, Distrito Federal e município, para perceber se os nossos agentes públicos estão agindo, se não, por excesso de poder, ou também conhecido como desvio de competência, tá? Então, vamos lá. O nosso conceito de poderes administrativos é, portanto, o conjunto de medidas ou meios ou instrumentos que se vale o sujeito da administração pública para os seus atos e atividades, tá? É sempre inerente aqui a nossa administração pública, nasce com ela, é fruto aqui do nascimento da nossa administração pública. Então, a gente vai ter, por exemplo, o poder hierárquico, o poder disciplinar, vamos ter o poder de polícia, vamos ter o poder vinculado, o poder discricionário. Todos esses poderes são os modos pelos quais a nossa administração pública irá exercer suas atividades. E lembrem sempre de dar uma olhadinha no artigo 21 e artigo 23 da Constituição, que irá falar sobre as competências materiais dos nossos entes federativos, tá? Então, esses poderes, pessoas, portanto, eles instrumentalizam as atividades da nossa administração. São poderes jurídicos, tá? Eles criam direitos, eles vão vincular atos administrativos e, portanto, vai criar garantias, vai criar deveres e vai também assegurar direitos, tá? Mas uma atenção, como eu falei anteriormente, em algum momento, no uso aqui dos nossos poderes administrativos, podem acontecer duas situações específicas. E quais são as nossas situações específicas? É o excesso de poder ou o desvio de poder. O que seria, portanto, o excesso de poder? O excesso de poder, pessoas, é sempre um desvio de competência, tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, aquele sujeito que ele não tem competência para realizar determinado ato, ele realiza. Então, ele é incompetente para realizar o ato, mesmo assim ele realiza, então vamos ter um excesso de poder. É aquele exemplo que eu falei anteriormente. Lá no artigo 21 da nossa Constituição, nós temos aqui sendo o quê? Sendo uma competência exclusiva da União, emissão de moeda. Imagine só, Flávio Dino, governador do Maranhão, por meio aqui do seu poder administrativo, ele quer o quê? Emitir uma moeda própria para o Estado do Maranhão. Então, ele emite ali, por exemplo,
a nossa moeda boi-bumbá emite aqui a nossa moeda típica do Maranhão, ele estará exercendo, portanto, um excesso de poder. Por quê? É um excesso de competência. Não é competência do Estado emitir moeda, é competência da União. Então, devemos sempre resgatar esses artigos previstos na nossa Constituição. Também pode acontecer o quê? O desvio de poder. E desvio de poder, pessoas, seria ali, portanto, o desvio de finalidade, tá? Vocês lembram que na aula passada nós vimos princípio administrativo, e lá nos princípios administrativos nós tínhamos como sendo um dos princípios o princípio da finalidade. Isso quer dizer o quê? Todos os atos da administração pública são atos motivados e esses motivos, eles têm uma finalidade. É fruto aqui da teoria dos motivos determinantes. Então, todo ato, será um ato motivado e terá uma finalidade específica. Então, imagine só, numa situação aqui de desapropriação. Sempre gosto desse exemplo, porque é muito fácil da gente perceber. Lá na Lei 3365, que é a Lei Geral de Desapropriação, desapropriação, para quem não sabe, é uma intervenção do Estado na propriedade, nós vamos ter ali algumas desapropriações que diz respeito a interesse social, a interesse público, não é? Então, é quando aqui existe o interesse da coletividade em determinada propriedade de um particular. Imagine só, existe aqui uma propriedade que seria muito interessante para a construção de uma escola pública, ou mesmo aqui um hospital, ou mesmo aqui uma repartição. Então, a nossa administração pública, ela motiva, não é? E ela motiva a partir de uma finalidade específica. Vou desapropriar a casa de um terceiro, mas vou desapropriar por interesse aqui coletivo, e esse interesse é para a construção de uma escola. No entanto, se essa finalidade ela não for alcançada, se não termos aqui, de fato, essa finalidade sendo concretizada, atingindo sua eficácia, nós teremos o quê? Uma predestinação, uma destinação diferente da que está vinculado no ato administrativo. Então, isso, portanto, pessoas, seria o desvio de poder. Desvio de poder é quando há um desvio de finalidade. E excesso de poder é quando há aqui um excesso de competência. Então, o sujeito que ele não tem competência, ele realiza determinado ato, tá? Então, sempre dá uma olhadinha nesses artigos 21 e 23 da Constituição, porque eles são interessantes para a gente conseguir pensar quais são as competências materiais da União e quais são as competências materiais da União, Estado, município e também Distrito Federal, tá? Então, vamos lá. Espero que todos estejam entendendo. Quem não estiver entendendo alguma coisa, surgir alguma dúvida, é só falar pelo WhatsApp, tá? Estou aqui com o WhatsApp aberto. Então, vamos lá. Poder vinculado. Então, pessoas, o poder vinculado e o poder discricionário, a gente vai estudar também quando estivermos vendo atos administrativos, tá? Sobretudo, o poder vinculado e poder discricionário, quem vai trazer essa doutrina para nós é o Rei Lopes Meireles, tá? Então, é ele que vai vir a pensar um pouco dessas duas formas de poder. Algumas doutrinas vão dizer que esses poderes, eles não existem, tá? Mas se a nossa questão vier assinalando, segundo o Rei Lopes Meireles, existe aqui poder vinculado e poder discricionário, tá? Lembre, porque em alguns momentos a nossa prova, ela gosta de pregar algumas pegadinhas e trazer, por exemplo, segundo a teoria de Alexandre de Moraes, segundo a teoria de Rei Lopes Meireles. Então, a gente tem que saber algumas noções, quem são os autores que trazem aqui essa doutrina, tá? Então, poder vinculado. Poder vinculado é uma competência vinculada. Então, a gente vai ter aqui determinado ente federativo competente para expedir determinado ato, tá? Então, é um poder aqui que vai evocar uma ordem jurídica, pessoas. Vai conferir à administração
determinado poder para expedir determinados atos, tá? É uma conferência da administração pública. E como a gente falou na aula passada também, o poder vinculado, ele sempre está vinculado ao quê? A uma ordem legislativa também. Então, está vinculado a uma lei específica. Então, o nosso ente federativo, ou o agente que detém competência para expedir determinado ato, ele expede, se não, através de autorização legislativa. Então, existe uma lei anterior que o obriga a exprimir determinado ato, tá? E lembrando aqui que, quanto ao poder vinculado, a administração pública ela não tem nenhuma liberalidade. Ela não tem autonomia, ela não tem poder de escolha, ela não tem faculdade, ela é obrigada, inclusive, pessoas, ela não pode aqui praticar ponderações, ela não pode aqui tentar aqui perceber a razoabilidade daquele ato. Ela vai ter que sempre agir, senão em conformidade com a lei. Quer ver um exemplo? Um exemplo seria ali situações em que a nossa administração pública ela está obrigada a fiscalizar. Então, é um dever da administração pública ela fiscalizar, por exemplo, a iniciativa privada, ela fiscalizar a exploração econômica, a exploração do comércio. Então, é um poder vinculado. Outro poder vinculado seria ali as situações de interditar. Então, em alguns momentos, ela vai ter esse poder não é, de aplicar sanções, que é fruto também do poder disciplinar, que está vinculado ao quê? A uma lei. Então, a gente vai ter aqui sempre esse poder vinculado, sendo obrigatório, sendo sempre aqui algo urgente e sempre também interligado a uma lei, tá? É fruto aqui de uma autorização legislativa. Então, vamos lá. Temos também o poder discricionário. O poder discricionário, de outro modo, não é? Já seria ali uma ordem jurídica da administração pública na expedição de determinados atos. Aí, aqui no poder discricionário, a gente vai ter 4 características específicas. Quais são as características? Nós vamos ver quais são os sujeitos que detêm competência. E essa competência, pessoas, sempre vai decorrer o quê? De uma lei. Mesma coisa, tá? Então, a gente vai ver aquelas competências que eu falei para vocês, que são as competências materiais, ou também chamadas competências administrativas, previstas no artigo 21 e 23. Então, quem tem competência para a realização de determinado ato? Para perceber o poder discricionário, a gente tem que saber quem tem competência. Outra coisa, a finalidade. A finalidade sempre vai ser uma finalidade aqui também decorrente de uma lei. Então, a gente vai utilizar o poder discricionário, mas esse poder discricionário sempre está vinculado ao quê? A uma lei. Nós vamos ter a forma do uso do poder discricionário. Qual é a forma de uso? A forma de uso é a prescrita em lei. Então, é fácil decorar. Competência sempre decorre da lei. Finalidade sempre está vinculada a uma lei. A forma é quando é prescrita em lei. E os motivos ou objetos, aí isso, pessoas, é deixado à discricionariedade. E o que seria a discricionariedade? A discricionariedade é sempre aqui uma ponderação. Então, é quando a nossa administração pública ela vai ter o poder de ponderar. Então, ela vai utilizar da razoabilidade. Ela vai o quê? Tentar perceber ali a razoabilidade, a proporcionalidade. Ela vai agir sempre nos limites da discricionariedade. E o que seriam os limites da discricionariedade? Perceber a necessidade, perceber a possibilidade, perceber aqui se existe, de fato, uma legitimação para ela realizar aquele ato, tá? Então, o poder discricionário, como eu disse para vocês, vamos ter aqui 4 características específicas. Competência, a competência sempre decorre da lei. Vamos ter a finalidade sempre está vinculada a uma lei. Vamos ter a forma, quando prescrita em lei, tá? E vamos ter o motivo e o objeto, que são os elementos sempre deixados à discricionariedade.
E lembrando aqui, pessoas, que quando a gente vai fazer uso desse poder discricionário, nós sempre utilizamos aqui objetos possíveis, tá? E também motivos, sendo os motivos mais benéficos, tá? Um exemplo de poder discricionário, tá? Seria ali justamente o que eu falei anteriormente, a desapropriação. A desapropriação é um ato aqui discricionário quando diz respeito ao interesse público. Por quê? A nossa administração pública, ela pode aqui utilizar da razoabilidade, ela pode utilizar da proporcionalidade, ou para o ato aqui, fruto do poder discricionário, a contratação de seletivados, a contratação de temporários. Então, a nossa administração ela vai perceber a necessidade, a oportunidade, e daí é que vai contratar seletivados. Um grande exemplo desse poder discricionário, pessoas, foi agora durante a pandemia. Vocês lembram da pandemia? A gente teve uma contratação de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas para trabalhar nos hospitais públicos. Isso é um ato fruto do poder discricionário. A nossa administração pública ela vai analisar a necessidade, ela vai analisar a possibilidade e também a oportunidade, sempre ponderando razoabilidade e proporcionalidade, tá? Aí vocês podem vir a perguntar, professora, e como é que a gente sabe de fato que a nossa administração pública ela está agindo, se não através aqui dos limites da discricionariedade, que é sempre utilizar aqui da oportunidade e necessidade. Então, quando a gente tem dúvida que a nossa administração pública ela está utilizando aqui desse poder discricionário, nós podemos chamar o poder judiciário a analisar, não é? Então, o nosso poder judiciário ele vai poder analisar se as condutas da administração pública foram condutas praticadas dentro do limite da discricionariedade. Então, a única competência do Poder Judiciário, neste caso, seria para analisar o quê? Se houve ali adequação ao princípio da proporcionalidade, se houve adequação ao princípio da razoabilidade. Trata-se aqui, portanto, apenas o quê? De uma análise aqui da legalidade, não do mérito. Por que não do mérito? Porque quem sabe os motivos que levaram foram a própria administração pública. Quem sabe o objeto é a própria administração pública. O Poder Judiciário só vai analisar a legalidade do ato. Então, é ver se a nossa administração pública ela está se utilizando dos princípios da razoabilidade, dos princípios da proporcionalidade, tá? Lembrem disso, porque já caiu em prova dizendo que o nosso Poder Judiciário poderia impugnar os atos de discricionariedade da administração pública, o que é equivocado. O Poder Judiciário, ele pode analisar a conduta de acordo aqui com os limites da discricionariedade. E os limites é sempre percebendo oportunidade e necessidade e aplicação dos nossos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tá legal? Então, vamos lá. Olha aí, o povo já trazendo aí algumas dicas no nosso WhatsApp, não é? Então, vamos lá. Poder hierárquico. O poder hierárquico, pessoas, confere à administração pública uma capacidade para ordenar, uma capacidade para coordenar, uma capacidade para controlar, corrigir, delegar, sempre quando conveniente, sempre quando oportuno, sempre quando necessário. Vocês vão ver que tanto o poder vinculado como o poder discricionário, eles sempre vão andar junto com demais poderes. Então, por exemplo, o poder hierárquico, em alguns momentos, ele pode ser exercido junto com quem? O poder vinculado pode ser exercido junto com o poder discricionário. Então, esses dois poderes que nós falamos anteriormente, ele vai se ligar, ele vai se ramificar a todos os demais, tá? Então, por isso que a gente vai ver aqui que o poder hierárquico, ele pode, inclusive, delegar quando conveniente. Isso é fruto do quê? Do poder discricionário. O poder discricionário e o poder vinculado são os nossos superpoderes. Eles vão ali se apregoar a todos os demais, tá? Então, o poder hierárquico, portanto, ele estabelece uma relação hierárquica dentro da administração pública. Nós vamos ver aqui que, por exemplo, a capacidade de ordenar é da
é de organizar as funções dentro da administração pública. Então, distribuir, escalonar os agentes públicos, os órgãos administrativos, criar subordinações, criar aqui hierarquia, criar, inclusive, subordinações às ordens emanadas dos superiores hierárquicos para os ascendentes hierárquicos, tá? Então, o poder hierárquico, pessoas, é sempre essa função: ordenar, coordenar, controlar, corrigir, delegar, tá? Então, a nossa administração pública, não importa aqui em qual ente federativo estejamos falando, vamos ter poder hierárquico. Vamos ter poder hierárquico dentro da União, vamos ter poder hierárquico dentro aqui do município, dentro do estado, dentro do Distrito Federal. É só pensar aqui que vamos ter um escalonamento dos agentes públicos. Então, por exemplo, vamos ter ali o presidente da República, logo abaixo vamos ter os ministros, logo abaixo vamos ter ali as secretarias, não é? Os secretários, logo abaixo vamos ter os superintendentes, e vamos ter os demais agentes públicos, não é? Então, há o quê? Um escalonamento dos nossos agentes públicos. Isso é fruto do poder hierárquico. Poder hierárquico, pessoas, vem, sobretudo, a organizar a nossa administração pública, a escalonar, a delegar, tá? E algumas das características, não é, que nós estávamos falando, é justamente aqui essas características de delegar, organizar, coordenar, não é? Então, a capacidade de ordenar, como eu ia falando, organizar as funções administrativas, é distribuir, é escalonar, é criar uma relação de subordinação. E lembrando aqui, pessoas, a gente vai ter, inclusive, as ordens sendo emanadas tanto de órgãos, como também de agentes superiores hierárquicos, tá? E lembrando aqui, pessoas, que essas ordens, elas devem ser cumpridas fielmente pelos seus inferiores hierárquicos. Isso quer dizer o quê? Imagine ali uma situação em que estamos falando de uma autarquia educacional. Estamos falando aqui, por exemplo, de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, se estamos falando aqui de um Instituto Federal, estamos falando também de um escalonamento dos agentes públicos. Então, dentro de um instituto, por exemplo, nós vamos ter o reitor, nós vamos ter aqui os pró-reitores, nós vamos ter os diretores de centro, nós vamos ter os diretores de ensino, nós vamos ter os professores. E esse escalonamento aqui é derivado dessa capacidade de ordenar do poder hierárquico. E quando um desses superiores hierárquicos emana aqui uma função, emana aqui um dever a ser cumprido, deve ser cumprido fielmente. Obviamente, salvo aqui as ordens manifestamente ilegais, não é? Imagine só que um reitor mandar o professor vir matar alguém, ou cometer ali uma fraude, ou um ato de corrupção, ou um ato de concussão, ou prevaricação. Então, salvo as situações manifestamente ilegais, elas devem ser sempre mantidas com obediência. Inclusive, pessoas, quando o superior hierárquico ele ordena uma ordem a um inferior hierárquico e essa não é aqui cumprida, pode ser aberto um processo administrativo disciplinar para apuração de falta grave. Isso quer dizer o quê? O nosso agente público inferior hierárquico, ele pode sofrer uma sanção administrativa. Ele pode vir a receber uma infração, tá? Isso está lá na nossa lei geral de processo administrativo disciplinar, tá? Então, dá uma olhadinha também nela. E esse poder aqui de aplicar falta grave deriva também do poder disciplinar, não só do poder hierárquico, mas também do poder disciplinar. Vocês vão ver que os nossos poderes, eles sempre estão ali se organizando conjuntamente. Nunca um vai funcionar sozinho. Aqui, eles sempre se conjugam, tá? É interdisciplinar. Então, vamos lá. Capacidade de coordenar. Capacidade de coordenar é a nossa capacidade mais simples, é coordenação, harmonização, é organizar internamente aqui os nossos agentes e órgãos, tá? Capacidade de controlar é controlar aqui o próprio desempenho dos nossos agentes públicos, tá?
fazendo também que seja aqui observada a lei. Vocês sabem aqui que um dos nossos princípios da administração pública é o princípio da legalidade, tá? Então, portanto, nossos agentes públicos e a administração pública, ela deve, se não agir pela legalidade, daí a gente vai derivar o quê? O princípio da veracidade dos atos administrativos, não é? Todos os atos administrativos devem se traduzir enquanto verídicos, porque os nossos agentes públicos, eles agem, se não de acordo com a lei. Então, os nossos agentes públicos, pessoas, eles também serão controlados nesse escalonamento aqui hierárquico. E lembrando que esse controle é um controle tanto interno da própria administração pública, não é? A partir dos seus superiores hierárquicos, como também pode ter o quê? Um controle externo. Então, esse controle externo são dos nossos órgãos aqui externos. Por exemplo, quando o TCU ele vai aqui controlar os atos dos nossos agentes públicos para perceber, por exemplo, o controle de contas, o controle contábil. Então, lembrando aqui que a capacidade de controlar, ela é fruto aqui desse poder hierárquico, mas em alguns momentos a gente vai ter o controle externo sendo mantido aqui pelo Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, pelo Poder Legislativo na abertura de contas, não é, anualmente. Então, lembrando aqui que essa capacidade, ela sempre vai derivar quando falamos internamente, tá? Quando a própria administração, ela está aqui controlando os seus atos, vai derivar do poder hierárquico, tá? Então, o superior hierárquico, ele controla o seu subordinado, mas se estivermos falando aqui da capacidade de controle externo, aí vamos ter aqui o Poder Legislativo atuando, vamos ter os tribunais de conta atuando, estaduais e da União. Só um parêntese, né? Já que eu falei de Tribunal de Contas, lembrando que os tribunais de contas, eles não têm função jurisdicional, tá? Eles vão exercer controle externo e controle contábil, controle de contas públicas, controles financeiros. Regra geral é que a gente só tem Tribunal de Conta da União e Tribunal de Conta Estadual, com a ressalva ao município de São Paulo e ao município de Rio de Janeiro, porque lá tem Tribunal de Conta Municipal, tá? Então, parêntese fechado, voltemos. Capacidade para corrigir, que é a autotutela, não é? Como eu disse para vocês, esse é um dos nossos princípios mais importantes, o princípio da autotutela, porque é a capacidade da nossa administração pública invalidar os atos ilegais, e quando eu falo invalidar, é anular, tá? Então, vocês já lembrem aí da nossa súmula 06, a súmula 346, a súmula 473 do STF, que diz que a administração pública, ela tem aqui essa capacidade de corrigir os seus atos condoivados de vícios, tá? Então, ela pode anular e ela não precisa aqui de autorização de ninguém. Ela tem autoexecutoriedade. Então, ela pode aqui anular os atos ilegais e ela pode aqui revogar os atos o quê? Que não são mais convenientes, oportunos, necessários. Lembrando sempre que revogação é por interesse da administração pública. Então, é oportunidade e necessidade. E anulação, ela tem obrigação, tá? Então, ela tem o dever, poder de agir. Então, anulação sempre é o quê? Efeito ex tunc, e a nossa revogação é efeito ex nunc. Que diabo é esses efeitos, né, professora? Eu sou da nutrição, sou da educação física. Efeito ex tunc é justamente a possibilidade aqui de retroagir. E o efeito ex nunc é a possibilidade aqui de simplesmente parar os atos quando ali não mais oportunos. Então, é da revogação para frente, tá? Então, seria aqui, portanto, a possibilidade aqui de avanço da norma, tá? Então, vamos lá. Continuando, né? Capacidade para delegar, também uma das nossas capacidades do poder hierárquico, não é? Lembrando aqui, dá uma lida nesse artigo, que é o artigo 12 da Lei 9784, a Lei 9784, a nossa lei do Processo Administrativo Disciplinar Federal. É uma lei que cai muito na nossa prova, tá? Então, tenham um especial cuidado no que diz respeito a ela. E essa capacidade de delegar ou aqui atribuir funções administrativas, não é?
pressupõe aqui que a nossa administração pública ela poderá o quê? Escalonar competências, tá? Então, ela poderá aqui, inclusive, editar atos normativos, ela poderá aqui praticar atos de competência exclusiva, ela poderá aqui vir a delegar alguns atos que são inerentes a ela. Um grande exemplo que a gente vai ver é no que diz respeito lá ao artigo 23 da nossa Constituição, não é? Que a gente vai ter ali algumas competências comuns a todos. Então, todos os nossos entes federativos têm determinadas competências, não é? Então, todas aquelas competências apregoadas no artigo 23 da Constituição podem ser delegadas. Então, dá sempre essa olhadinha, essa revisada na nossa Constituição, porque nos vai garantir compreender quais são os atos que podem ser delegados e os atos que não podem ser delegados. Um grande exemplo de delegação seria, portanto, ali a proteção do documento, seria cuidar da saúde e da assistência à saúde, não é? É só pensar aqui, o SUS. Quem tem competência aqui para cuidar do SUS? É uma competência o quê? Comum. Então, cabe à União, cabe ao Estado, cabe ao Distrito Federal, cabe aos municípios cuidar da saúde, da assistência pública à saúde. Então, pode haver uma delegação, tá? Preservar a fauna, a flora, as florestas, também é uma competência de todos os nossos entes federativos. Combater a pobreza, tá? Então, essas são as nossas situações que podem ser delegadas, tá? E lembrando aqui de outra coisa, que a gente vai ter dentro aqui dessa capacidade de delegar, a capacidade de avocar, tá? Então, a capacidade de avocar é de chamar a competência. Na delegação, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um ato contrário. Um determinado ente federativo que era competente, ele o quê? Ele vai delegar, portanto, ele vai prestar aquela autorização, não é? Para que outro ente federativo ele venha a realizar determinado ato. Na avocação, não. A avocação é chamamento. Então, por exemplo, é quando um dos nossos entes federativos ele chama determinada competência que seria originária de outro ente para que ele venha a realizar. E sempre deve ter aqui, pessoas, uma justificativa. Uma justificativa, um motivo, uma finalidade específica e também deve ser algo temporário, tá? Então, lembrar aqui que é temporário e também deve ter uma finalidade específica, tá? Sim, outra coisa, eu ia esquecendo. A gente tem aqui, pessoas, não é considerado, no caso, um controle, uma subordinação, tá? Que pode acontecer entre administração direta e indireta. Quando a gente viu lá na organização da administração pública, nós vimos aqui que a organização da administração pública ela pode se dar de forma desconcentrada e descentralizada, não foi? Nós vamos ter aqui descentralizada a União, Estado, Distrito Federal e também os nossos municípios. E nós vamos ter desconcentrada as nossas entidades da administração indireta. E isso não quer dizer aqui que a administração indireta ela está subordinada à administração direta, tá? Não é considerado em nenhum momento controle de subordinação o que ocorre entre a administração direta e a administração indireta, tá? O que pode haver entre a administração direta e indireta é um controle finalístico. E o que seria isso? É um controle aqui para perceber os objetivos, para perceber aqui se está sendo atendida às formalidades dos atos, para ver aqui se ela está obedecendo o motivo para o qual foi criado, mas nunca em nenhum momento a administração direta e a administração indireta, elas estão interligadas com o poder hierárquico, tá? A administração indireta, pessoas, vai ter autonomia, seja aqui para ter a titularidade e prestação de um serviço, ou se ela tiver só a prestação do serviço, ainda assim ela vai ter autonomia. A única coisa que a administração direta pode fazer é um controle finalístico, tá? E outra ressalvazinha seria ali quanto à tutela administrativa também, tá?
A gente vai ver aqui que no âmbito da União pode haver o quê? Uma supervisão ministerial. Então, o que isso quer dizer? Os ministérios, seja da saúde, da educação, seja o Ministério do Meio Ambiente, eles podem fazer aqui um controle finalístico nas nossas entidades da administração indireta. Então, um exemplo, o Ministério da Educação, ele pode vir a realizar um controle finalístico dentro aqui de uma autarquia educacional, dentro aqui de uma UFMA, de um IFMA, não é? Ele pode realizar esse controle, mas isso não quer dizer que há ali uma relação de subordinação, que há ali uma relação hierárquica, tá? Eu chamo atenção para isso porque a gente já viu questões, sobretudo no que diz respeito, que o Ministério da Economia tinha aqui poder superior hierárquico sobre as nossas empresas públicas, sobre as nossas sociedades de economia mista. O grande exemplo que tinha lá era do Banco do Brasil, e não é isso. O que pode haver um controle finalístico é uma tutela administrativa, que vai ser apenas uma supervisão ministerial para perceber se aquela atividade está vinculada à sua finalidade, tá? Então, vamos lá. Deixa eu beber aqui uma água, senão eu termino sem garganta nenhuma. Então, vamos lá. Poder normativo. O poder normativo, pessoas, é, portanto, aqui o poder conferido à administração pública de expedir normas gerais. Então, um grande exemplo ali seria o que a gente vai ver no artigo 24 da Constituição, não é? Que cabe à União expedir normas gerais, subsidiariamente poderão os estados, não é? No silêncio da norma geral, criar suas leis ali supervenientes, tá? Então, lembrando aí que o poder normativo é uma das características da nossa administração pública. Ela pode imprimir normas gerais, tá? Ou seja, ela pode imprimir normas gerais de efeito, inclusive, erga omnes. O que é erga omnes? Contra todos. Vincula ali toda a administração pública, todos os fazeres da administração pública, tá? E lembrando aqui que também vamos ter aqui como sendo uma das características, não é, da nossa administração pública, a edição de normas complementares, tá? E lembrando aqui que o poder normativo, pessoas, também pode ser um poder regular. O que isso quer dizer? Criar regulamentos próprios, criar regulamentos autônomos, criar regulamento de execuções. Então, a nossa própria administração pública, ela vai ter essa característica específica também de trazer o poder regular como sendo o poder atribuído a ela exclusivamente, tá? Mas eu abro uma ressalva para vocês. Esse poder regulamentar é uma espécie do poder normativo, tá? É exclusivo aqui das nossas chefias do Executivo. Por quê? Porque tanto aqui a nossa chefia do Executivo, seja governador, prefeito ou próprio presidente, tem essa característica do poder regulamentar. Regulamentos de execução, tá? Isso seria o quê? Regulamentar algumas matérias não reguladas em lei, ou mesmo aqui disciplinar internamente alguns dos seus órgãos, não é? Então, por exemplo, trazer aí legislações disciplinares, no que diz respeito, normas disciplinares para dentro aqui do exercício de determinado órgão, secretaria, não é? Então, a gente vai ter aí regulamentos administrativos também sendo regulamentos próprios, fruto aqui desse poder normativo, tá? Um grande exemplo, pessoas, que a gente teria seriam, por exemplo, as portarias do MEC, tá? Aquelas portarias do MEC, aquelas normas técnicas, são os modos pelos quais a educação ela deverá atuar. Então, imagine só, quando o MEC expediu determinada portaria, determinada resolução, dizendo que a nossa atividade educacional ela poderia vir a ser utilizando mecanismos informáticos, não é? Poderia ser teletransmitida, isso é o fruto do poder normativo. Então, ele vem a regulamentar determinada atividade, ele vem a informar como deverá ser aquela atividade. Então, por exemplo,
as portarias do MEC, portarias da saúde, portarias da segurança pública, todas essas são fruto do poder normativo, tá? Poder disciplinar. O poder disciplinar, pessoas, é a aplicação de sanção, tá? Então, a gente vai ter aqui sempre aplicação de penalidade. Em alguns momentos, esse poder disciplinar, ele vai derivar do quê? Do poder hierárquico. É aquilo que eu estava falando para vocês. Lembra que uma das funções do poder hierárquico é aqui ordenar? Então, imagine só uma situação. O nosso superior hierárquico emana uma ordem, o seu subordinado, ele não cumpre. Então, pode ser aberto um processo administrativo disciplinar para apuração de falta grave, não é? Então, se foi percebido que, de fato, o sujeito, ele tinha culpa, não é? Vai ter ali uma sanção. E essa sanção é fruto do poder disciplinar, tá? A aplicação de penalidade sempre diz respeito ao poder disciplinar. Não só aqui nessas situações que diz respeito a fruto do poder hierárquico, mas também, imaginem só, a nossa administração pública, ela tem a capacidade de fiscalizar, não é? Então, imagine só, ela vai fiscalizar um estabelecimento comercial e percebe que aquele estabelecimento comercial está cometendo um crime contra a relação do consumo, está vendendo ali alimentos vencidos, não é? Alimentos perecíveis com data de validade extraviada. Então, a gente teria ali, portanto, a possibilidade de aplicar uma sanção. Poderia ser interdição mais multa, poderia ser, inclusive, aqui, fechamento daquele comércio. Então, isso é fruto do poder disciplinar, tá? Mas lembrando sempre, a gente vai ter aqui a aplicação de penalidade sempre dependendo de um processo administrativo. E esse processo administrativo, pessoas, vai ter o devido processo legal. Isso quer dizer o quê? Vai ser garantida a ampla defesa, o contraditório. Inclusive, a gente vai ter aqui a possibilidade o quê? De recurso. Então, vamos ter até o 3º grau de jurisdição, tá? Então, a gente vai ter aqui a possibilidade do sujeito que está respondendo a um processo administrativo de poder recorrer. Então, é aquela coisa que eu já falei na aula passada para vocês. Fica a dica, a súmula vinculante 05, que diz que todos possuem capacidade postulatória, não é? Informa lá na nossa súmula 05 que não é necessário defesa técnica para os processos administrativos disciplinar, então não necessita de advogado, portanto a defesa é ampla. Se eu souber como me defender, eu posso me defender, inclusive sem defesa técnica. E também vamos ter aqui a súmula vinculante número 021, que nos vai falar o quê? Sobre a desnecessidade, não é? A inconstitucionalidade da cobrança de depósito em processos administrativos. Nós podemos recorrer sem a cobrança de depósito, tá? Então, seria aí a possibilidade da ampla defesa do contraditório de maneira que devida, de maneira legal. E lembrando aí, se não existir o processo administrativo disciplinar, nós vamos ter aqui a sanção como sendo uma sanção ilegal, portanto, ela vai ser anulada, ok? Vamos lá. Poder de polícia. Poder de polícia, eu acho que ele vai cair na prova, porque eu acho que ele foi usado à torta e à direita nesse momento de pandemia. Não tem poder mais utilizado do que esse, gente. A nossa administração pública, ela utiliza o poder de polícia para limitar direitos individuais, sempre em prol da coletividade. Então, ela restringe liberdades, ela restringe direitos individuais, ela restringe garantias individuais, sempre pensando na coletividade, tá? Isso alcança tanto o poder executivo como também o poder legislativo. Mesmo que na lei, mesmo que na nossa Constituição, diz que todos nós temos liberdade, não é? Independentemente aqui da origem, independente da sexualidade, independente do gênero, independente aqui das nossas interseccionalidades, nós temos liberdade. Quando diz respeito aqui à ofensa à coletividade, a interesse coletivo, poderemos ter o quê? Restrições desse direito. Então, lembrando aí que nenhum direito fundamental é direito absoluto. Todos são relativos. Todos podem ser aqui relativizados pela nossa própria Constituição. E a gente vai ter a nossa Constituição
trazendo, por exemplo, uma das capacidades da administração pública, o poder de polícia, que seria o quê? Toda e qualquer atividade desempenhada pelo Estado e dirigida poderá haver restrição de direitos individuais, restrição de liberdades individuais, quando houver ofensa à coletividade. É só pensar, gente, que agora, durante a pandemia, nós tivemos o quê? Lockdown, nós tivemos aqui restrições, não foi? Do circulamento dentro da cidade, nós tivemos restrições, estamos tendo novamente em algumas cidades, não é? Do comércio, do funcionamento aqui de determinadas repartições, do funcionamento de estruturas educacionais. Toda essa restrição deriva desse poder de polícia para que haja proteção a interesses coletivos. Por exemplo, proteção à saúde, proteção à vida, proteção, inclusive, aqui a própria saúde pública, não é? A própria ordem sanitária. Então, o poder de polícia, pessoas, é toda e qualquer atividade da administração exercida por entes, órgãos ou agentes. Normalmente, o que a gente consegue ver, né, é sendo produzida por agentes públicos, seja aqui os nossos agentes públicos que estão atuando na chefia do Poder Executivo, não é, por prefeitos, governadores ou o próprio presidente da República, ou mesmo aqui por agentes que estão exercendo a força fiscalizadora, não é? Então, eles são fiscais ali, seja da polícia ambiental, seja do próprio controle sanitário, eles vão exercer aqui essa função do poder de polícia, ok? Então, o objeto do poder de polícia é sempre um bem, é sempre um direito, é sempre uma atividade. É só pensar aqui na pandemia de fato. A gente teve o quê? Atividades sendo aqui restringidas. Então, só podia funcionar supermercado, só podia funcionar hospital. As demais houve o quê? Restrição. Nós vamos ter direitos, olha só, o direito de locomoção, o direito de ir e vir, o direito de permanecer, não é? Nós tivemos aqui a restrição a direitos, ou mesmo aqui restrição a bens, não é? Então, a gente vai ter, por exemplo, a restrição de utilizar nossos bens em vias públicas, a utilização de determinados bens em locais abertos. Nós vamos ter aqui restrições, seja de bem, direitos ou mesmo de atividades. Serão sempre limitados, pessoas, fruto desse poder de polícia pela administração pública. E quando a gente está falando da administração pública, estamos falando tanto das entidades, dos órgãos ou dos agentes públicos, tá? Não esqueçam desse detalhe, porque não é apenas a administração pública de maneira abstrata, mas é por meio dos seus agentes públicos, tá? E sempre quando a nossa coletividade ela está em risco, tá? Existe um risco, de fato, para a nossa coletividade. O motivo é sempre razão de fato ou de direito, que vai ensejar ali a atuação do Estado. Então, existe uma situação específica, deve haver um nexo de causalidade, tá? Manifestação é sempre através de atos indeterminados. Isso quer dizer o quê? Vai valer para todos. É abstrato, é erga omnes, tá? Então, como é para a defesa da coletividade, nós não restringimos apenas um determinado indivíduo. Nós restringimos todo e qualquer indivíduo que vai gerar ofensa para a coletividade. Então, por exemplo, quando a gente vai falar lá do estabelecimento comercial que está vendendo aqui produtos estragados, produtos fora da validade, nós não estamos falando apenas de um estabelecimento, nós estamos falando de todo e qualquer estabelecimento não pode vender alimentos fora da validade. Quando estamos falando do lockdown, não estamos falando que apenas aqui Mainara vai ficar trancada em casa, vai ficar ali sem haver circulação e em distanciamento social. Nós estamos falando de toda e qualquer pessoa vai ficar com distanciamento social para evitar aqui a contaminação, não é? Então, pessoas, a manifestação é indeterminada, é abstrata, é para salvaguardar direito coletivo, tá? E o poder de polícia, em regra, é discricionário, tá? A gente vai ver aqui que a nossa administração pública, ela vai ponderar. Ela vai ver aqui se há necessidade, se é oportuno, ela vai ali ponderar de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Ela vai
pegar e verificar, será que é mais vantajoso chegar e fazer o lockdown ou não fazer o lockdown? Será que é mais vantajoso aplicar aqui essa norma que visa restringir direitos individuais ou não? Então, ela vai ponderar, ela vai aplicar aqui, na prática, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tá? Então, é discricionário. E existem alguns atributos. Quais são os atributos? Nós temos ali a capacidade imperativa, não é? Professor, o que é imperativo? Imperativo é justamente a coercitividade, é impor restrições, é independente da vontade de terceiro. Ela nem pergunta, ei, você terceiro, você aceita que sua liberdade seja restringida? Ela não vai perguntar. A gente teve a nossa voz referendada? Não. No lockdown, não. Porque é imperativo. O poder de polícia, pessoas, é coercitivo mesmo, porque nós queremos aqui garantir os direitos coletivos a salvo. Autoexecutável, por quê? Nossa administração pública, ela não precisa aqui de autorização de nenhum outro poder. Não precisa de autorização do Poder Judiciário, não precisa de autorização aqui do Poder Legislativo. Obviamente que em alguns momentos nós vamos ter determinações de outros poderes, como foi o caso aqui do Maranhão. Nós tivemos aqui uma determinação a ser cumprida, não é? Do lockdown. O Poder Judiciário determinou. Então, em alguns momentos, pode haver determinações de outros poderes, mas se a administração pública ela quiser autoexecutar, ela pode. Ela tem aqui esse princípio da autoexecutoriedade, não é? Ela não precisa de autorização de nenhum outro poder. Inclusive, ela própria pode exigir que os direitos individuais sejam o quê? Tolhidos, tá? Também tem aqui a presunção juris tanto, não é? O que seria a presunção juris tanto? É a legitimidade, tá? Não pode haver em nenhum momento abuso do poder de polícia. Ele sempre deve ser utilizado com muita ponderação. Isso quer dizer o quê? Em alguns momentos nós vamos ter apreciação, tá? Do uso do poder de polícia pelo Poder Judiciário. Isso quer dizer o quê? O Poder Judiciário ele vai poder analisar os limites que foram utilizados no poder de polícia. Se foi percebida a proporcionalidade, se foi percebida a razoabilidade, se era oportuno, se era necessário, se houve aqui, de fato, esse julgamento de fatores que deve ser percebido pela administração pública, tá? Eu tenho uma exceção para vocês, pessoas que eu ia esquecendo aqui, que é em situações em que a administração pública ela ficar inerte, tá? Houver ali colisão de direitos coletivos e ela não agir, como eu falei para vocês, o Poder Judiciário ele pode apreciar algumas ações. Foi o caso que houve justamente aqui no lockdown do Maranhão. O Poder Executivo ele ficou inerte, então o Poder Judiciário ele apreciou ali a situação em que diz respeito à ofensa de direitos coletivos, não é? E ele determinou que poderia haver o lockdown, não é? Mesma coisa pode haver no que diz respeito a licenças, tá? Algumas licenças é de caráter aqui do poder vinculado. A administração pública ela tem a obrigatoriedade de dar licença para abertura de determinado comércio, para abertura de determinada empresa. Então, se ela não der, pode ser também analisado pelo Poder Judiciário, tá? Vamos lá. Antes disso, eu queria falar para vocês, antes que eu esqueça, que o poder de polícia pode haver delegação, tá? Regra geral é que o poder de polícia não é delegado. Quem tem competência é determinado ente federativo, determinado órgão. Mas existem algumas exceções. Quais são as exceções de delegação do poder de polícia? Aí a gente tem aqui para os capitães de navios, não é? Ou aeronaves, eles podem exercer o poder de polícia quando no uso das suas atribuições. Então, o capitão de determinado navio, ele pode utilizar do poder de polícia. Um capitão de determinada aeronave, ele pode utilizar-se do poder de polícia. Mesma coisa as entidades da administração indireta, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, elas também podem aqui
utilizar-se do poder de polícia. Lembrando que as agências reguladoras, tá, as concessionárias, permissionárias e delegatárias, de acordo lá com o artigo 175 da Constituição, também possuem poder de polícia, tá? Então, capitão de aeronave, capitão de navio, administração indireta, os nossos entes delegatários e permissionários, as agências reguladoras, tá? E lembrando que pode apenas ser delegado para esses sujeitos, tá? E, pessoas, antes que eu esqueça, o poder de polícia ele pode vir aplicar também sanções fruto ali do poder disciplinar, tá? Mas desde que haja aqui sanções previstas em lei, tá? As sanções, elas devem sempre prever aqui um resultado útil para o nosso poder de polícia. Um grande exemplo seria as interdições, apreensões, demolições, multas, tá? Então, seria aqui algumas sanções que podem derivar aqui resultado útil para o poder de polícia, tá? Vamos lá para as nossas questões, né? As nossas questões, porque isso cai em prova. Então, uma das nossas questões é justamente aqui. A respeito dos poderes administrativos, assinale a opção correta. O exercício do poder disciplinar, a letra A, não é? Não admite delegação ou avocação de atribuições. Então, eu vou dar um minutinho para vocês responderem aí no WhatsApp também, tá? Eu não quero responder sozinha dessa vez, não. Então, vamos lá. Letra A, o exercício do poder disciplinar não admite delegação ou avocação de atribuição. Então, gente, essa questão, ela traz aí duas características. Nós temos aí o poder disciplinar, não é? E dizendo que o poder disciplinar, ele não admite delegação ou avocação. A questão, pessoas, está errada. Por quê? Existe a possibilidade de delegação. A gente viu que tanto a delegação como a avocação são atribuições do poder disciplinar. Então, a nossa administração pública, ela tanto pode delegar, não é? Transferir determinado poder, como ela também pode o quê? Ela pode escutar um chamamento, ela pode avocar, não é? Porque determinado órgão chamou, avocou determinada competência para si. Então, está errada em razão disso, tá? Eu deixo, inclusive, para vocês aqui uma dica de leitura, que é o artigo 103b, parágrafo 4º da nossa Constituição, tá? Parágrafo 4º, especificamente o inciso 3º, que vai falar aqui, por exemplo, da competência do CNJ, não é? De avocar os processos disciplinares em face de juízes do Poder Judiciário, tá? Então, o CNJ, ele pode o quê? Puxar para si, avocar, chamar os processos administrativos em face de juízes, tá? É um grande exemplo que cai em prova. A nossa assertiva B, o exercício do poder disciplinar pode ser observado na imposição de multas de trânsito. Poder disciplinar não é um poder que ele vem aqui justamente a aplicação de sanção, não é? Então, aqueles submetidos a ordens administrativas. O poder disciplinar, ele está dentro dos poderes da administração pública. Então, todos aqueles que estão submetidos à ordem administrativa interna, não são aqueles que estão submetidos à ordem administrativa externa. Então, quem vai receber multa de trânsito está aqui submetido ao quê? A administração pública externa, não é? Está aqui dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade, não dentro o quê? Da administração pública. Então, a questão também está errada. Por quê? Porque o poder disciplinar, ele sempre vai consistir na possibilidade de aplicação de sanções àqueles que estão submetidas à ordem da administração interna. Isso quer dizer o quê? São as pessoas que possuem um vínculo jurídico com a administração pública. Então, são os agentes públicos, são os superiores hierárquicos, os inferiores hierárquicos. Então, isso quer dizer o quê? Que multa de trânsito não decorre de poder disciplinar,
porque aquele sujeito não está vinculado juridicamente com a administração pública, ok? Então, também está errada. Vamos aí para a próxima. O poder regulamentar é o poder de administração pública editar leis em sentido estrito. Então, pessoas, o poder regulamentar é uma faculdade, é uma escolha que a nossa administração pública ela dispõe, não é? Então, os nossos chefes do executivo, seja aí presidente da República, prefeito, governador, eles têm uma faculdade, eles têm uma escolha para editar atos normativos. Inclusive, a gente vai ver que o poder regulamentar, ele deriva aqui desse poder normativo, não é? Então, por exemplo, os nossos chefes do executivo, eles podem elaborar decretos regulamentares, mas é sempre o quê? Em sentido estrito, tá? Então, a gente vai ter aqui normas que vão ser sempre em sentido estrito para uso interno, não é? O que é diferente das nossas leis propostas pelo Poder Legislativo. Poder Legislativo não, é uma atribuição típica, então vai ter o quê? Efeito erga omnes, tá? Então, por isso que está errado. O poder regulamentar é sempre uma faculdade e vão ser atos normativos aqui internos, tá? Vamos lá para a próxima. A possibilidade da administração pública restringir o gozo de liberdades individuais em favor do interesse da coletividade decorre de poder de polícia. Gente, a gente acabou de falar disso, né? É o poder de polícia, sim, está corretíssimo para proteger bens, direitos, liberdades coletivas, não é? Então, pode haver aí toda essa restrição. Poder de polícia vai ser esse poder inerente à proteção de direitos coletivos. Então, está corretíssima a nossa letra D, tá? E vamos ver por que a E está errada. O poder hierárquico pode ser exercido pela União sobre uma sociedade de economia mista, da qual ela seja acionista. Gente, ridículo, né? Até eu fico com o braço assim, porque eu falei para vocês o quê? Que não existe aplicação do poder hierárquico sobre as nossas entidades da administração indireta. E foi justamente o exemplo que eu dei em sala de aula, que não existe aplicação do poder hierárquico, por exemplo, da União com o Banco do Brasil, da União com a Caixa Econômica. Só porque ela é acionista, ou mesmo é detentora de todas as ações, a exemplo da Caixa Econômica, ela não vai aplicar aqui o poder hierárquico. O que pode haver? O que pode haver é um controle finalístico, não é? Ou pode haver um controle ministerial, mas nunca vai haver aplicação do poder hierárquico, por exemplo, da União com o Banco do Brasil, da União com a Caixa Econômica, da União com uma autarquia, tá? Então, é a questão que a gente falou em sala de aula e, consequentemente, está errada. A letra correta é a letra D. Vamos lá. Mais uma das nossas questões, não é? Vamos lá. Define-se poder vinculado da administração pública com a faculdade do gestor público determinar condutas vinculadas à sua conveniência e oportunidade. Observa a legalidade. Gente, veio o nome aqui. Conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade é ato vinculado. Ato vinculado, o sujeito não tem autonomia. Ato vinculado, o sujeito não pode ponderar. Ato vinculado tem que fazer o que está descrito em lei. É a subordinação legal. Então, está totalmente errado. Por quê? Conveniência e oportunidade é ato que discricionário, fruto do poder discricionário, não é? A gente falou tanto disso que chega da agonia. É tão bonito quando cai em prova, né? Então, vamos lá. Com relação aos poderes administrativos, a prerrogativa da administração pública de editar atos normativos para ordenar a atuação de órgãos subordinados decorre do exercício de poder discricionário. Gente, é a prerrogativa da administração pública editar atos. Então, vai decorrer do uso do poder discricionário? Não, porque o poder discricionário são as atividades administrativas. Então, é fruto aqui dessa atividade administrativa, é fruto da atuação do agente público. Então, o agente público, de acordo com o motivo e o objeto, ele pode escolher. Então, não é ato discricionário, não, tá? Editar atos normativos.
Nós vamos ter aqui a B como sendo o quê? Fruto do poder disciplinar. Então, o poder disciplinar, pessoas, é justamente a aplicação de falta grave. Não é a criação de atos normativos, não. Então, a gente vai ter aqui tanto sanções a particulares como aos nossos agentes públicos. Por que particulares? Porque pode vir sanções derivadas de contrato administrativo, sanções derivadas, inclusive, aqui do poder de polícia, não é? Como a gente viu de interditar, de fechar, não é? E pode ser dos próprios agentes administrativos, como, por exemplo, quando um subordinado não vai obedecer à norma legal do seu superior hierárquico. Então, pode sofrer um processo administrativo e, consequentemente, receber uma sanção, não é? Temos aí também o poder regulamentar. Gente, aí a gente vê bem assim: editar atos normativos para ordenar a atuação de órgãos subordinados. Aí a gente fica só nessa palavra, editar atos normativos. Editar atos normativos é regulamentar, né? Não é. Por quê? Porque logo em seguida ele diz bem assim, ordenar a atuação dos órgãos subordinados. Eu acho que isso é hierárquico e não regulamentar. Porque regulamentar, pessoas, é justamente o quê? É o chefe do Poder Executivo que ele vai, então, criar normas aqui para o funcionamento da administração pública, não é? E nós vamos ter o poder hierárquico, que é justamente esse poder o quê? De organizar, de ordenar, de perceber a atuação dos órgãos subordinados. Então, cuidado, que isso foi uma super pegadinha. Ele colocou o quê? Editar atos normativos. Mas essa edição de atos normativos é para ordenar a atuação dos órgãos subordinados. Então, é fruto do poder hierárquico, é uma relação de hierarquização, é uma relação de controle interno, é uma capacidade de organizar, é uma capacidade aqui de perceber a atuação dos nossos órgãos por meio de resolução, portarias ou mesmo aqui instruções, tá? Então, tenham cuidado. Acertamos, ó, que bonito! E é isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. É sempre um tema